depois, já como profissional do peixe e considerado o canhão da vila, fiz por 153 vezes as redes do meu palco preferido balançar. Ainda hoje, sempre que sinto saudades dos meus tempos felizes, seja de jogador ou de treinador do Santos Futebol Clube, o meu caminho predileto é a da Vila Belmiro. E com certeza, meus olhos voltam a brilhar como os de um menino ao relembrar meus gols, meus títulos e minhas emoções. A Vila Belmiro é e sempre será especial para mim. José Macia, o Pepe. Baita prefácio. Tudo tanto! Saudações alvinegras pessoal, esse é mais um vídeo dos Meninos de Fora da Vila, mais um vídeo da nossa série Literatura Fantástica, uma semana atrasado porque eu queria lançar esse vídeo na data que é especial da fundação da Vila Belmiro. O livro de hoje é Histórias da Vila Belmiro, 100 anos de magia do Estádio Santista, de Almir Risato e Terzi Sartori, que foi publicado em 2016 na ocasião do centenário da Vila Belmiro, e que amanhã, estou gravando dia 11, dia 12 de outubro, é o aniversário de 105 anos da Vila Belmiro, do Estádio Urbano Caldeira, então eu achei que seria bastante interessante no nosso contexto falar desse livro. Bom, vou começar falando um pouco dos autores, ler aqui as orelhas dos livros, que felizmente trazem a descrição deles. Então, Almir Risato, nascido em Santos, é jornalista, escritor e diretor da agência RZT Comunicação. Frequenta a Vila Belmiro desde seus primeiros anos, quando foi levado pelo pai, também torcedor do clube. Sofreu com os modestos times do Santos dos anos 80 e 90, mas, para compensar, vivenciou as áreas Giovanni, Diego Robinho e Ganso Neymar, inclusive como repórter esportivo. E o Terzi Sartori é natural de Santos e jornalista. Trabalha desde 2003 nos jornais A Tribuna, de Santos, e Expresso Popular. Foi repórter setorista do Peixe por mais de 4 anos, viajou para vários países em função do time e ainda colabora bastante no trabalho diário da cobertura do clube pelos 2 periódicos. Tem um acervo de vídeos, uma de suas paixões, que conta grande parte das histórias retratadas neste livro. O Almir Risato eu não conheço tão bem, mas o Terzi Sartori é um cara que eu sei que escreveu algum livro da Santos Box, e eu já vi algumas outras matérias dele. Eu sei que ele participa às vezes do Esporte em Destaque, né, da Boc News TV, e eu já vi uma entrevista dele pro Marcelo Duarte, se eu não me engano, que é o cara do Guia dos Curiosos, porque ele de fato tem uma coleção de vídeos, de fitas VHS muito grande. Então o Marcelo Duarte fez uma matéria fez uma postagem no blog do Guia dos Curiosos sobre essa coleção, e é muito interessante dele falando assim de como ele fica garimpando essas fitas VHS antigas para procurar, sei lá, comerciais de TV antigos que não tem mais, ou para ver as grades de programação da época. Então o Terzi Sartori é um cara bastante peculiar nesse sentido. E esse livro ele tem uma estrutura interessante, porque ele é escrito muito a 2 mãos mesmo. Então, são histórias divididas por décadas, em que cada um deles escreveu ou escreve um dos relatos. Então eles pegam dias importantes, ou às vezes dias que não são tão importantes, mas histórias interessantes da Vila Belmiro, e às vezes com depoimentos de torcedores ou de pessoas que acabam fazendo parte daquilo. Então tem vários relatos de torcedores falando de jogos em que eles tomaram chuva, ou jogos que eles viram ao vivo e como foi a sensação. Isso é muito interessante. Tem aqui alguns relatos do Guilherme Guarchi, Nascimento, que a maior parte dos santistas que estudam um pouco a história do Santos conhece, que é o historiador oficial assim, do Santos. Ele é considerado o guardião da história do Santos. Muito interessante. E, juntamente, ele tem, no meio dessas histórias, mais ou menos no que seria o momento dessas histórias, ele tem depoimentos de pessoas importantes, de pessoas que fizeram parte da história da Vila Belmiro, jogadores, jornalistas, ex-dirigentes, treinadores, que falando sobre como que foi a primeira vez de cada um deles na Vila. Então é um livro muito interessante, são pequenas historinhas, né, sobre a Vila, que vai passando aí pelas décadas. Então
nós temos a questão da fundação. Vou pegar aqui o trecho, né, falando que a Vila Belmiro ela nasceu no Dia das Crianças, porque o Álvaro de Oliveira Ribeiro, que é o avô do Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, o ex-presidente do Santos, ele foi um dos fundadores da Vila Belmiro, foi um dos participantes da campanha de construção da Vila Belmiro e morreu na data que deveria ser a inauguração. Leio aqui, ó. Iniciaram-se então as obras na futura Praça de Esportes. A inauguração estava prevista para 20 de agosto, mas foi cancelada em razão do falecimento de Álvaro. Mesmo muito debilitado e até inconsciente, não esquecia o Santos. De cama, dias antes de sua morte, teve um lampejo de memória. Havia uma reunião da diretoria e eu precisava comparecer. A perda de Álvaro fez o Santos mudar a festa para 12 de outubro. Houve partideiros entre os associados e filhos dos sócios e dos diretores também se divertiram. Entretanto, o jogo contra o Ipiranga pelo Campeonato Paulista foi adiado em razão das fortes chuvas. Por obra do destino, em 1924, então 8 anos depois, foi aprovada a lei que instituía o 12 de outubro como o Dia da Criança. Berço de tantos meninos, a vila não poderia ter nascido em outra data. Então, o Santos, que é o time dos meninos da vila, tem a sua casa inaugurada no Dia das Crianças, antes do Dia das Crianças ser Dia das Crianças, né? A Vila Belmiro existiu antes. E por ser um livro que fala mais das histórias do estádio do que do Santos em si, tem algumas coisas que são interessantes, né? Os grandes títulos do Santos não foram conquistados na Vila Belmiro. Então, não existem histórias aqui sobre o título da Libertadores, que foi no Pacaembu, ou em Buenos Aires, ou os títulos do Mundial, que foi no Maracanã, ou em Portugal. Mesmo a maioria dos títulos paulistas do Santos não foram conquistados na Vila Belmiro. O primeiro título do Santos mesmo, de 35, foi contra o Corinthians no Parque São Jorge, se eu não me engano. Então, ele foca em algumas outras histórias que às vezes passam batidas em outras histórias, em outros livros sobre o Santos. Então, por exemplo, o primeiro jogo do profissionalismo, que foi em 1933, foi na Vila Belmiro, foi em Santos e São Paulo. Na verdade, esse foi um amistoso, eu acho que não foi o primeiro jogo oficial, mas o primeiro jogo oficial do Santos, do profissionalismo, foi... o primeiro jogo do profissionalismo foi do Santos. Então está aqui, 12 de março de 1933, Santos e São Paulo da Floresta, que daria origem ao São Paulo 2 anos depois, não existia ainda o São Paulo, futebol clube que existe hoje, fizeram um amistoso que teve muitos aspectos importantes além desse. O primeiro gol do profissionalismo teve a autoria do maior astro do amadorismo, Arthur Friedenreich, e esse seria o primeiro jogo, um dos primeiros jogos do profissionalismo, que é uma coisa assim, bastante interessante no caso do futebol, porque, por exemplo, nas Olimpíadas, né, o amadorismo ainda determina que o futebol não possa levar os principais jogadores, porque as Olimpíadas originalmente eram para amadores e só acontece isso no futebol, todos os outros esportes têm seus principais jogadores. Outro caso legal que eu separei aqui, em 1961, legal, não dá nem para falar que é legal mesmo, né? Ele foi um acontecimento muito peculiar que não foi no jogo do Santos. Foi no jogo entre o Jabaquara e o Instinto Comercial da capital, em 12 de julho de 61, em que o jogador veio a falecer. Então teve um jogador que faleceu na Vila Belmiro. Até a pessoa que descreve aqui lembra do caso do Serginho, aquele jogador do São Caetano que morreu também. Enfim, situação bastante triste, mas é algo que chama a atenção por ter acontecido na Vila Belmiro. O Santos também teve à noite o jogo, e aqui conta com bastante detalhes, o jogo em que a vila desabou, né? Que é uma coisa que você dificilmente vê em algum livro, até porque em 64 não teve, assim, teve alguns títulos importantes, mas de novo, nada na Vila Belmiro.
E é uma tragédia, é uma coisa ruim, então não se fala muito sobre isso. Mas em 1964, dia 20 de setembro, a Vila Belmiro teve uma parte da arquibancada que caiu porque superlotou o estádio. Então, tinha as contas eram 32.986 torcedores. Imaginem a Vila Belmiro de hoje com 33 mil praticamente. É impossível. Então, e aí naquela época, em 64, com menos estrutura, a Vila Belmiro caiu. E aí o caso aqui também não é de dar risada, mas é porque tem uma situação interessante que um dos jornalistas que estavam presentes no dia, que era o Vicente Cassione, ele sabia mais ou menos que ia dar desgraça. E aí sabia que o presidente ia tirar Jorge Cury. Quando tinha clássico, ele ficava tão nervoso que ele ia pro banheiro. Então, na hora que caiu o alambrado, ele foi pro banheiro e o presidente estava saindo do banheiro, assim, numa situação um pouco constrangedora. E aí fez uma entrevista na hora, que eles estavam falando que estavam salvando milhões de vidas. 181 pessoas se machucaram, mas não houveram mortes. Então, foi mais um desses casos interessantes que são retratados nesse livro. Tem muita história legal aqui, eu acho que é um livro que vale a pena. Ele tem muita história também de gols, que é interessante, de gols muito bonitos que a Vila viu e que não foram feitos pelos jogadores do Santos. Tem muitos dos que foram, claro, mas tem muito da presença de outros jogadores, né? A gente fala aqui tem uma história da defesa do do Rodolfo Rodrigues, tem aqui uma descrição do dia. Tem a descrição do dia do gol do Marcelinho Carioca, que foi aquele gol de placa do Corinthians. Tem o dia do gol do Ronaldo Fenômeno, na final de 2009. Tem o gol do Neymar, né, o que valeu o prêmio Puskás. Tem uma história interessante aqui do dia que o Beckenbauer jogou na Vila Belmiro, muito interessante, que foi quando o Santos fez um amistoso contra o New York Cosmos. E tinha Carlos Alberto Torres, que na época estava vivo, então na época do livro, ele estava vivo, então ele contribuiu com o seu depoimento e falou sobre como que foi o Beckenbauer jogando na Vila Belmiro. Tem a vinda do Sócrates também, então muitas histórias legais. Tem uma página só sobre a Libertadores que a Marta ganhou, acho que o título da Libertadores foi na Vila Belmiro. Então, muitas histórias interessantes. E é interessante para quem já foi na Vila Belmiro. Claro, para quem não foi, vale a mística, né? Vale o retrato que se faz do estádio, que é muito importante para todos nós santistas. Mas para quem já foi, ou para quem cultua assim, a vontade de ir pela primeira vez, é muito legal de você pensar em quanta história que tem na Vila, né, no Urbano Caldeira. Que é um estádio assim que, sei lá, os rivais falam que é pequeno, que não tem espaço, que não enche, que não tem torcida, mas é um estádio que tem muita história, tem uma quantidade assim de vida, de vivência do futebol muito grande. Quando a gente fala que a Vila Belmiro é um templo do futebol, ela de fato é um templo do futebol. Assim, ela tem todo um conteúdo, todo um arcabouço assim, que beira o religioso, assim, algo que transcende conforto, que transcende essas coisas assim, que são importantes nas arenas novas. Né? As arenas novas são bonitas, é uma palavra meio forte, eu não gosto muito porque para mim todas elas parecem meio iguais, mas elas têm lá o seu design, a sua arquitetura muito moderna, mas não sei, parece que falta assim alguma coisa a mais, né? Eu acho que a vila vai ser reformada muito em breve. Eu até acho válido que tenha aqui o nosso vídeo falando sobre a Vila Belmiro. Possivelmente, se não for com a W Torre, eu espero que sim, pelas condições do futebol atual, o Santos precisa se modernizar, precisa de um estádio mais moderno, mais confortável, até porque o futebol é mais um espetáculo
do que só essa experiência esportiva, né? Mas quem puder ir na Vila, claro que é difícil falando nesse período que nós estamos agora de pandemia ainda acontecendo, mas é um vídeo que é bastante conveniente porque o Santos acabou de ter uma parte do seu público de volta no último jogo contra o Grêmio, enquanto eu falo aqui é a segunda-feira depois do jogo do Grêmio, que o Santos venceu por 1-0. E a Vila Belmiro pode respirar de novo. Eu acho que é um estádio em que a torcida acaba tendo um papel que é muito diferente dos outros estádios, pelo menos os estádios que eu fui. Eu lembro assim que o antigo estádio da Arena da Baixada do Atlético Paranaense tinha um pouco disso, mas o antigo eu até acho assim, aqui começou como Kyocera Arena, eu até acho que tinha um pouco disso. Mas agora já não é a mesma coisa, assim, né? É um estádio que não tem o mesmo efeito. E mesmo os estádios que se mantiveram, assim... eu falo mais de estádios do Paraná porque são os que eu conheço melhor. Mas eu já fui no Morumbi, eu fui na Arena Itaquera. Não é a mesma coisa, assim. Eu fui no antigo Palestra Itália, no antigo Parque Antártica. Também não tinha essa mesma atmosfera. Pode ser que seja só porque eu torço pro Santos. Não vou aqui alegar imparcialidade na cara dura, mas não sei, a Vila Belmiro sempre teve algo muito diferente. E talvez por isso, sim, talvez por ser pequena, talvez por ser um estádio mais modesto, mas ao mesmo tempo ele ter uma proximidade do público, ele ter uma presença que o torcedor cria, faz uma atmosfera muito grande e que, não sei, ele se torna um estádio muito único. Eu acho que a Vila Belmiro é um estádio muito único. Quem tiver... Muito único é uma palavra bizarra, né? Ou é único ou não é. Mas a Vila Belmiro é única. E ela, inclusive, tem uma história aqui que fala sobre os jogadores dormindo nas arquibancadas da Vila Belmiro. Ela tem isso também. A Vila Belmiro tem um alojamento debaixo das arquibancadas em que os jogadores jovens vão para lá, né? Ficam hospedados enquanto estão fazendo testes ou nas categorias de base. E aí fala de como os jogadores dos anos 60 gostavam disso. É inimaginável isso hoje. E acho que os outros estádios não tinham isso, né? A Vila Belmiro tem essa característica e que se manteve. Até a última vez que eu ouvi falar, não sei se hoje especificamente ainda acontece isso, mas os jogadores que iam para lá ficavam alojados nas arquibancadas. Imagine ficar alojado nas arquibancadas da Vila Belmiro, assim, olhando para o vestiário do Pelé, que é mantido até hoje, né? O armário do Pelé no vestiário. Não sei, é muito... Eu já fiz várias visitas em outros estádios, né? Já visitei, sei lá, fiz a visita guiada do estádio do Barcelona. Não é a mesma coisa. Não sei como é que era o Camp Nou de antigamente. O Camp Nou também tem muita história. E história de resistência. Eu admiro muito a história do Barcelona. Mas não é a Vila Belmiro. Não é... Não sei explicar. É muito diferente. Então, fica aqui a minha dica. Histórias da Vila Belmiro, de 2016. Por Tete Sartori e Almir Risato. Que, inclusive, nessa minha edição, tem os autógrafos deles. E aí eu não sei se eu pedi para comprar autografado na época. Não lembro mesmo se eu comprei no dia que eu fui na Vila, mas em 2016, não sei, faz muito tempo. Enfim, fica aí a nossa dica de literatura fantástica desta semana. Né? E que a Vila Belmiro continue aí nos protegendo e nos guardando o nosso time. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram. Deixa aí seu like, se inscreve. O canal aumenta um pouquinho. Eu estava com 159 a última vez que eu vi. Muito obrigado a todos vocês, nossos inscritos. E pra cima deles. Abraço.